Boa noite a todos e todas. Pai de misericórdia, venho nesse momento pedir aos bons espíritos e espíritos de luz e aos anjos de guarda de todos os participantes que colaborem com o desenrolar dessa reunião, que seja todos de bom entendimento, que possamos entender e absorver todos os ensinamentos do companheiro Mário. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal e todos os desesperos dessa vida. E a paz reine entre nós. Paz e bem. Hoje, amanhã e sempre. E assim seja. Que assim seja. Que Deus abençoe. Ok. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Quando eu fizer uma pausa, é sempre que eu tenho que estar parando aqui, porque o Google Meet, eu que tenho que dar permissão de quem vai entrar. Nós estamos no capítulo 19, nosso breve resumo, já que estamos finalizando o capítulo, onde estamos aprendendo uma modalidade, né, de transfusão de energia, que é através do sopro. Eu vou desligar aqui o de Ferreira. Na hora que você quiser falar, você já sabe, porque me dá retorno. Então, uma das modalidades, o que é que eu passo? Eu passo uma transfusão de energias psíquicas, palavras de Emmanuel, do livro Consolador. Então, o sopro é uma das modalidades de transfusão de energia. E a gente ficou todos pasmos, pelo menos eu fiquei, porque não é só para o sopro. Então é aquela essência que Messias identificou, ajudando-nos a todos nós no último encontro. Ele está falando da natureza, há técnicas, né? Há técnicos e há técnicas que ele citou aqui. Ele não se aprofundou nas técnicas, porque isso é dos magnetizadores, mas aqui eles estão muito voltados à natureza, à conduta moral da criatura que é soprista, que é passista, já que ele separa sopro e o passe, né? O passe é uma modalidade que quase todos nós conhecemos na casa espírita. Alguns, como Messias, que já conheceu do sopro, eu só conheci através de casas espiritualistas, né? Utilizando o charuto, as entidades em transe. Cada um deve ter as suas experiências, que já foi citado aqui. Mas o importante, o básico é o sentimento. O básico, a técnica, ele passa en passant, rápido. Então ele está focando sempre do sentimento de cada um, do amor, da dedicação, da disciplina, de tudo aquilo que coloca, por eles são disciplinados. Eles citaram aqui, exercitaram-se longamente, adquiriram experiências a preço alto. O que foi o preço alto para a gente? Porque a morte não muda ninguém. Ele só muda um estado de matéria condensado por uma matéria fluídica, sutil. Eu vou levar o que está dentro. Então, o que é essa experiência preço alto do que eu compreendo? E ele citou já, as dicas conter a língua, né? Já citou, né? A conter a língua, buscar não falar mal de ninguém, tudo aquilo ali. O estômago, Ivan e todos aqui também citou, né? O que é que entra no meu estômago, né? Também não posso chegar lá e comentaria, ser um fumante, né? Não deveria ser, né? Um fumante, um bebedor de álcool, um usuário de álcool, comidas picantes, Messias usou esse termo, muito condimentadas, a gente tem. Então, peraí, eu preciso fazer isso que o que vai receber o passe não precisa. Então requer de mim uma disciplina, preço alto. Por isso que ele não coloca que é fácil, é a preço alto. Eu preciso renunciar
se eu gostava da fofoca, das coisas, daqueles programas agressivos, de coisas, da bebida, da comida muito pesada. Mas não é só no dia, é um processo daquilo ali cotidiano. Então o preço é alto. O preço é alto. Por isso que eles são bem remunerados, como ele já citou aqui, né? Essa remuneração a gente já viu em nosso lar, um crédito, um bônus, né? Que dão direito a comprar casa, a fazer viagem, fazer estudo. O André Luiz só vai fazer estudo porque ele tinha crédito, está no livro, na abertura que a gente leu. Então ele tinha direito de pleitear esse curso porque ele tinha muitos créditos no mundo espiritual já. Ele trabalhava nas câmaras de regeneração, é dando o que se recebe. Então a gente viu aqui, então pegando apenas essa modalidade de sopro para o passista de imposição de mãos, para as inúmeras outras técnicas, aí eu não vou adentrar, eu vou só falar aquilo que Messias sabe. Itamar também é reikiana. Então, mestre reikiano, minha mulher, que foi de uma religião que me foge agora, que usava o pêndulo, em frente ao Semente de Luz tem uma casa que faz a religião de minha mulher, me foge agora. É japonesa, usa um pêndulo para fazer o passe, né? Que tem que levar para magnetizar no Japão. Ela mandou quando morava em São Paulo e volta para o Brasil. Em frente ao Semente de Luz, não sei se ainda tem, mas tinha uma casa que você via as pessoas recebendo o passe, passando o pêndulo. Mas será que é só o pêndulo consagrado? Bom, a gente respeita quem assim pensa. Mas pra gente, com o André Luiz, não. Com o André Luiz, não. O André Luiz é o meu coração que projeta no outro, né? No outro, os meus sentimentos, né? A técnica, seja do pêndulo, seja de passe longitudinal, circular, dispersivo, existe, sim. Mas não é tão importante como essa renúncia. Essa sim, o custo é alto. O custo é altíssimo. Eu sou passista amanhã, eu me entupo de comida condimentada na fala de Messias. Mas vou beber, eu vou pular o carnaval e o passe é no outro dia. Então eu renuncio, falando eu no sentido de todos nós, né? Eu renuncio. Mas pô, você não vive não, é? Não, mas eu tenho uma tarefa amanhã. Mas hoje é o carnaval. Não. Então você começa a renunciar, né? Se tem o carnaval aqui, podia ser uma outra festa. Não que faça nenhuma crítica a ninguém que pule carnaval. Longe disso, não estou aqui para isso. Mas existe um custo. E o custo é alto. Agora, por isso que é uma tarefa, onde eu terminei, de especialização. Eles são especialistas. E eu vou reler o trecho aqui, ó, quando Alfredo estimula isso, a formação dessas pessoas. A formação de novos cooperadores nesse sentido, ele estimula, né, oferecendo compensações aos que se decidam iniciar a tarefa de especialização, que nem sempre é fácil para todos. Ele reforça. Nem sempre é fácil. Então é aquela pessoa, não tem condição de aplicar passe, a gente respeita, né? Barreto falou, eu não estou bem amanhã, avisa antes, né? Avisa antes, eu não tenho condição, estou cheio de problemas, cheio de conflitos, de sobrevivência, de convivência. Então um trabalhador de boa vontade, é o que ele vai finalizar isso aí, que vai atrair os bons espíritos, é um trabalhador responsável, disciplinado, que está no esforço. Santo, ele não está dizendo que não espera nenhum santo aqui, né? Santo no sentido de ser puro, aí é só Jesus. Mas espere a gente de boa vontade, disciplinado, honesto, digno. Eu não tenho condição essa semana, cheio de problemas, enfim. O que é que eu vou passar para o outro? Porque o que eu penso, a mente é a base de tudo. O que eu penso, se eu estou cheio de conflito, impregna meu fluido animalizado, meu ectoplasma, que é a minha parte de doação ao outro. Então, Tereza, parei aonde? Fiz o resumo, está encerrando o capítulo. Você parou em fácil para todos. A tarefa nem sempre é fácil para todos. Então vamos lá. E depois eu abro quando terminar o capítulo para vocês contribuírem. A esse tempo, Ismália recebia algumas colaboradoras de importância que se preparavam para a tarefa, né? Então, colaboradores, né, do círculo de orações,
e do passe do sopro. Encontrando-me, porém, mais a sós com Aniceto, transmiti-lhe minha enorme surpresa, respondendo-me ele em tom confidencial. Esquecem-se vocês de que a própria Bíblia, aludindo aos primórdios do homem, narra que o Criador assoprou na forma criada, né? Aquela imagem bíblica, né? Que Jesus pega o barro, ou que Deus pega o barro, sopra o barro, né? E surge Adão, né? O encarnado, né? Segundo Haroldo Dutra Dias, bem Adão, o encarnado, comunicando-lhe o fôlego da vida, referindo-nos aos nossos irmãos encarnados. Faz-se preciso reconhecer, André, que mesmo partindo, aí ele dá boa notícia, né? Porque a gente tem que ter uma boa notícia no final, ó. Então, aos homens imperfeitos, nós, mas de boa vontade, todo sopro com a intenção de aliviar ou curar tem relevante significação entre as criaturas, porque todos nós somos herdeiros diretos do divino poder. Nós estamos mergulhados no fluido cósmico, que é o pensamento de Deus. Então, aliás, é necessário observar também que estamos diante de uma exclusividade. Você, por certo, passou muito ligeiramente pelo nosso Ministério do Auxílio. Temos ali grande instituto especializado nesse sentido, onde nobres colegas se voltam a essa modalidade, né, que é a do sopro, de cooperação. No plano carnal, toda boca santamente intencionada pode prestar apreciáveis auxílios. Para aqui que tem mais uma pessoa chegando. E eu tenho que permitir. Então vamos lá de novo. No plano carnal, toda boca santamente intencionada pode prestar apreciáveis auxílios, notando-se, porém, que as bocas generosas e puras poderão distribuir auxílios divinos, transmitindo fluidos vitais, o ectoplasma, seja o nome que a gente dê, fluido animalizado, transmitindo fluidos vitais de saúde e reconforto. Afinal, eu só vou reler aqui, mas a gente aqui faz uma pausa, comenta e ouve vocês. Então ele traz uma esperança para a gente. Homens imperfeitos, mas é o quê? De boa vontade. Homens no sentido geral, né? Homens e mulheres, ou espíritos imperfeitos. Então, uma pessoa tem uma intenção de aliviar alguém, ou até mesmo curar, mergulhado no pensamento de Deus, a imagem que André Luiz coloca, no hálito de Deus, no hausto de Deus, com a intenção. E aquela pessoa que recebe o sopro, passa, seja de que modalidade for que a pessoa utilize, pode até se curar, porque todos nós somos herdeiros de Deus. Eu me recordo, e se for exagero de Dona Azul, já desencarnada, Messias está aqui. Minha mãe eu não era espírita, minha mãe era Seixonoye e fez uma viagem junto com Messias e outros. Então se eu tiver exagerando, não sou eu. É Dona Azul, e durante o sono ela encontra. Viu, Messias? Se você desmentir ela. Então, ela disse que tinha, quando parou numa casa, não sei como é que era, um passeio no interior da Bahia, tinha um garoto com a dor de dente. E não tinha médico, dentista, nunca esqueço isso. Eu não frequentava nada, mas eu tenho uma memória muito boa. Então minha mãe, quando chegou, impressionada, porque Messias, esse cidadão que está aí, chegou diante do garoto com dor de dente, e não sei se com sopro, com mão, eu não me recordo como ela falou. Eu sei que o menino teve a dor de dente aliviada instantaneamente. Estou certo ou estou errado? Como diria senhorzinho Malta, Messias? Ô Mário, aconteceram tantas coisas nesse sentido, que acontecem ainda, né? Que eu não me lembro desse fato, a gente começa a se perder, né? Mas a possibilidade de que isso tenha acontecido, porque eu já vi outros casos, não nessa viagem, não me recordo, mas isso é bem possível. Mas isso é uma coisa, é porque o Messias é bom, eu até já pensei isso, né? Eu era o Messias, né? Mas é porque, efetivamente, quando a gente está trabalhando com a espiritualidade, a gente é acompanhado de seres
E quando a gente bota, onde a gente bota a mão, você só tem uma certeza, né? De que a melhora vem. Conforme a intenção. Minha mãe me contou isso, muito impressionada, né? E eu nunca esqueço disso. E aí isso que o menino aliviou. Mas então ele dá essa esperança que foi reforçada agora com o Messias. Nós somos imperfeitos, Ivonete. Mas se chega uma vizinha em sua casa, tá com uma criança, o que for, né, com a barriga doendo, você faz uma oração, você conversa com ela. Ó, toda boca santamente intencionada pode prestar apreciáveis auxílios. Então, se seja de uma dor orgânica, como eu citei do dente aí do garoto, pode ser uma dor moral, que você escutou alguém, que você deu palavras de conforto, a sua boca não saiu só a sua palavra, o seu sentimento, atraiu essas entidades que Messias cita, entidades elevadas, que se interessam por ela, e você transmitiu passe, transmitindo fluidos vitais de saúde e reconforto. Diga, Ivonete. Aconteceu isso mesmo da forma que você colocou. Você falou que em barriga. E foi uma criança de 7 meses que chegou aqui em casa. Vieram do Rio, ele e os pais. Aí o menino nem me conhecia. Já começou que ele já teve uma simpatia gratuita por mim. O menino ficava apaixonado. Aí a mãe dele mandou o pai comprar, fazer o pessoal aqui no interior, aquele beiju seco. A criatura comeu tanto, que dando mama ao menino, o menino ficou ressecado. A menina, ela não tinha mais o que fazer. Aí dei isso, dei aquilo, aí ele chorando, ia para mão de uma, para mão do outro. Aí eu vim, peguei ele, abracei assim, pressionei sobre minha barriga, coloquei a barriga dele assim na minha, e fiquei assim apertando. Aí daqui a pouco o pai dele disse: "Ih, Mila, ele tá fazendo careta, parecendo que tá soltando." Não foi 2 vezes que o menino veio para mim, não foi a hora que ele se aliviou. Aí acabou. Ele parou de chorar. Aí a mãe, menina, que impressionante. Eu digo, nada, eu pressionei só ele em minha barriga e aconteceu. Quer dizer, eu digo que não foi nada, mas poderia ter alguém ali envolvendo alguma coisa para esse processo. Esqueça o poderia. Mas hoje eu já... Antes eu não estava dentro do estudo. Hoje eu já estou entendendo bastante coisa. É isso. Hoje eu já diria que é certeza, né? Com absoluto, porque toda boca. E que aconteça mais vezes, né? Que Deus permita, dos bons espíritos, que aconteça mais vezes, para compartilhar ajuda ao próximo, não é isso? Isso. Eu estou no capítulo final, nós estamos no capítulo final, Carmen. Você chegou agora, viu? Estava atrás. Estamos já nos últimos parágrafos. Depois você vai para o milho. Que eu estava no Evangelho aí. Eu atraso, quando demorou um pouquinho. Já estava em cima da hora. Tudo bem. A gente vai botar mais, né, Tereza? No quarto escuro, não. No quartinho do pensamento. Viu? Então, as professoras falam isso com meu neto. Então, toda boca santamente intencionada pode prestar apreciáveis auxílios. Então ele está saindo, jogando para a humanidade. Não é só a esses especialistas de várias modalidades, não é só aquele que fez curso de passe e vai aplicar o passe dentro da casa espírita, na igreja evangélica, católica, cada um tem a sua modalidade. A humanidade, aquela pessoa bem intencionada, né, santamente intencionada em buscar ajudar o próximo, num problema moral, num problema orgânico, atrairá espíritos elevados que vão auxiliar. Mas a proposta é o quê? É que a gente melhore os sentimentos. Para quê? Que as bocas, notando-se, porém, que as bocas generosas e puras. Então há um projeto, tá vendo, Messias? Que é uma escala, o inferiorzinho, que não tem estudo nenhum, como a Ivonete falou, mas tem a intenção de ajudar a criança. E como fazer? Abraçando, soprando o lugar que feriu, cada um tem o seu jeito, né? Apertando o lugar onde tomou a dor, ouvindo, dando palavras, atrairá espíritos elevados. Então, qual é a proposta que alguém faria para Ivonete? Como Narcisa fez para André Luiz. Você quer se preparar, se especializar, já que você gosta de pessoas,
Você tem um bom coração, Ivonete. Você quer se preparar? A Ivonete, quero. Seja encarnada, nascida encarnada mesmo, né? Num centro, seja desencarnada. Então você vai iniciar um curso, que esse curso será feito em 14 obras, começando no nosso lar. Começando agora, vamos botar 13 obras, terminando com o livro da Desobsessão. Todo um curso de especialização, mas sabendo que qualquer pessoa, qualquer boca santamente intencionada poderá prestar apreciáveis auxílios. Alguém mais quer acrescentar, antes que eu leia o trechinho final? Do que entendeu, do que compreendeu? Estamos finalizando um capítulo importantíssimo. Então vou ler aqui o final. Esperava que Aniceto prosseguisse, mostrando-me as qualidades magnéticas do sopro. Mas Alfredo acercara-se de nós, operoso e solícito, exclamando, : estamos no momento destinado aos trabalhos de assistência e oração. Segui-lo-emos com prazer, respondeu nosso instrutor sorrindo. Era necessário interromper a lição, atendendo a deveres diferentes, né? Então, as qualidades, os benefícios, né? A área de atuação, né? Então, aquilo que alguém perguntava, Messias, qual as qualidades de receber reiki? A área de atuação, o Ivan citou aqui, exemplificando, sintetizando Micaelos, né? Micael, Dipotê, né? Que foi o grande magnetizador, instrutor de Kardec por 30 anos no magnetismo, Charles Dipotê. Kardec foi aluno dele antes de ser espírita. Então, como é? Então, a Messias falou, tem área disso, área daquilo outro, eu não sou, né? Reikiano, não sei. Então, o Ivan falou aqui, sintetizou do livro de Micael, com as qualidades, mas não dava, aqui não dá. Não dá. Agora vamos para outra área. Não dá para explicar isso aqui, essas qualidades. Então, vamos acompanhar a obra, que no futuro ele vai explicar. Embora a gente começou pelo livro 8º, né? A gente voltou para o 2º, fizemos o Domínio da Mediunidade, que é o 8º livro, o 8º livro, e agora voltamos para o 2º. A gente começa do fim e vai para o começo. A gente é meio atravessado, mas pelo menos a gente tem bom coração, né? Boa vontade. Capítulo 20. Defesas contra o mal. Ou seja, os bons espíritos se defendem contra o mal. Aqui é um livro que tira a máscara, né? Vai tirando as nossas ilusões. O livro, a série de André Luiz é para isso. Vamos ver. Descemos as escadarias, né? Estão num castelo com várias casas. É o que foi, entre aspas, erguido pela mente dos seus condutores. Descemos as escadarias e, em frente dos muros altos, pude observar a extensão das defesas do soberbo edifício. Aquela construção grandiosa era muito mais importante que a de qualquer castelo antigo, transformado em fortaleza. Então, a imagem que André Luiz via era de um castelo, né? Então, todos nós aqui temos, assistiu o filme Senhor dos Anéis, o pessoal atacando aqueles castelos cheios daqueles muros e aquelas casinhas ao redor, e o rei fica no meio. Então, na Europa, a gente vê nas fotos na internet. Então, mas aquilo é muito maior do que ele está vendo lá, né? Embora tenha a imagem de um castelo. Novamente no exterior, né, pude detalhar a visão panorâmica com mais exatidão. Reconheci agora que entráramos por um baluarte avançado, identificando a imponência da construção majestosa. Apresentavam-se-me as linhas gerais com nitidez. Ele vai descrever, detalhar para a gente. Impressionavam-me, sobretudo, as fortificações. Vi a torre de mensagem, todo castelo tem, consagrada, por certo, aos serviços de resistência. O baluarte agudo, né, aquela torre aguda, aquele que fica lá acima, o pessoal toca fogo, você lembra? Carmen assistiu O Senhor dos Anéis.
suba lá, toque fogo, para avisar de longe, as pessoas veem que a gente está correndo, sofrendo ataque. Aí o pessoal vai lá e toca fogo. Os hobbits vão lá e jogam fogo para que os outros castelos, as outras regiões vejam que os seus amigos estão sendo atacados, né? Então, isso aqui também tinha. Cadê? Via-se a torre de mensagem, serviço de resistência, o baluarte agudo, elevando acima dos fossos que deixavam transbordar a água corrente. Então, tem que descrever. Castelo tem aqueles fossos, né? E tem aquela ponte movediça que arreia. E se alguém, como é que entra? Para passar do muro, tem que também passar pela ponte. Porque geralmente alguns botavam crocodilos nas águas, porque se as pessoas caíssem, eram devorados, botavam pontas de lança, se jogassem para ir nadando, crocodilos, para evitar ataques, invasões. Aqui também tinha fosso, né? Água corrente, né? Não está falando de animais aqui, feroz, né? A torre de vigia, esbelta e alterosa. Observei o caminho da ronda, né? Todo castelo tem um caminho da ronda, onde tem as seteiras, que eles lançavam flecha, e por trás os que vão abastecendo, os arqueiros. Todos nós já assistimos filmes de época, a gente já viu isso aqui. Então, o caminho da ronda, a cisterna, as seteiras, né, que lança as setas, né, aberturas para as setas das flechas, e em seguida as paliçadas, as barbacãs, né, barbacão ali no dicionário é antimuro, refletindo na complexidade de todo aquele aparelhamento defensivo. Aí ele pergunta, e as armas? Eu não sou espírito do bem? Vamos ver a resposta. Porque, peraí, então é a arma, peraí, eu também já tenho, Messias, Carmen, boa intenção, né? Não está aqui? Eu sou imperfeito, mas pelo menos tenho boa vontade, boa intenção. Então eu posso ter arma em casa? Vamos ver o que tem. Para me defender? Será que eu deveria? Que tipo de arma? A arma, no caso aqui, é alta tecnologia, é um campo de força magnética que deve ter um efeito de um choque bem forte para tomar e cair duro. Você veio de lá, viu? Eu não sei se você estava no lá. Eu não sei se você estava dentro do castelo ou estava fora tomando choque, né? Aí eu não sei em que lado você estava. Graças a Deus, agora você está no lado de dentro do castelo. Eu espero estar na Ferreira junto com você. Então vamos lá. Aqui. E as armas, né? Porque não tem nada solto, né? Então, peraí. Messias pode botar muro na casa dele? Não, claro que não vai ter um castelo, né? Mas trazer para a nossa realidade. Messias pode botar grade na casa? Messias pode comprar um 38? A Messias é uma pessoa boa intencionada, trabalhador do bem. Identificava-lhes a presença na maquinaria instalada ao longo dos muros, copiando os pequenos canhões conhecidos na terra, né? Então veja que aqui ele já está acompanhando a evolução, né? Já não é arqueiros, são pessoas que já utilizavam canhões, né? Século XV em diante. Entretanto, vi com emoção no cume da torre de vigia a enorme bandeira de paz, muito alva, tremulando ao vento como largo penacho de neve. A fortificação, geralmente quem é evidente, aí vê isso muito em casas espíritas, em outras casas, que as casas espiritualistas, principalmente de Umbanda ou aquela de transição chamada de mesa branca, coloca, né? Ferreira sempre fala comigo, Sérgio, aquelas casas com a bandeira branca, quem não já viu em casa espiritualista? Quem viaja sabe, casa de candomblé, não sei, mas casas umbandistas, de onde é copiado, Ferreira? Do mundo espiritual, a ideia, né? Para saber que é uma casa de paz, né? Mas que precisa se defender, né? Se o semente de luz, os centros espíritas utilizam assim, não sei, né? Eu nunca vi. Só posso falar daquilo que eu li ou que eu já experimentei. Então,
O administrador percebeu a estranheza que se apossara de Vicente e de mim. Já sei a impressão que a nossa defesa lhes causa, disse Alfredo, detendo-se para explicar. Fixando-nos com o olhar muito lúcido, continuou, 2 pontos. Naturalmente, não imaginavam necessárias tantas fortificações. Conforme veem, nossa bandeira de concórdia e harmonia. Ponto e vírgula. No entanto, é imprescindível considerar que estamos em serviço que precisaremos defender em qualquer circunstância. Enquanto não imperar a lei universal do amor, é indispensável preserve o reinado da justiça. Nosso posto está colocado aqui igualmente como, abre aspas, pega a palavra do Cristo, ovelha em meio de lobos, fecha aspas. Eis que vos enviarei, né, Messias? Como lobos. Ide e pregai, vos enviareis como lobos em meio. Oh, como lobo não! Como lobo eu era, eu não quero mais ser assim. Ovelha! Como ovelha, em meio de lobos. No meio de lobos. Eu voltei ao passado, ao meu inconsciente. Tá vendo como é que interferiu? Então, e embora não me caiba efetuar o extermínio das feras, né, necessitamos defender a obra do bem contra os assaltos indébitos. Vou ler o parágrafo todo, depois a gente volta e ouço vocês. As organizações dos nossos irmãos consagrados ao mal são vastíssimas. Isso aqui, vocês vão fazer uma pausa, né? Porque a gente está vendo na Terra. Crime organizado. As organizações dos nossos irmãos consagrados ao mal são vastíssimas. 1944. Ó. A gente está vendo hoje os efeitos dessas organizações onde eles reencarnam e não se modificam. Não admitam a hipótese de serem todos eles, porque tem espírita que admite, eles são irmãos ignorantes. São irmãos que ignoram. Vamos ver o que ele está dizendo. Não admitam a hipótese de serem todos eles ignorantes ou inconscientes. Eles não sabem o que fazem, né? Muita gente pensa assim. A maioria se constitui de perversos e criminosos. São entidades verdadeiramente diabólicas. Não tenham disso qualquer dúvida. Não bote a defesa não nos centros espíritas, né? Claro que não bota não somos nós. Nós podemos fazer algum muro, né? A grade, a depender do ambiente. Então, vamos mastigar isso e ouvir vocês. Porque se pode ser fácil para uns, para muitos que vão ler, peraí. É aqueles que pensam que igual Alice morreu, o lobo virou ovelha. O lobo, quem tem natureza, não estou falando do animal, nem ele falando, nem Jesus. É aquele que tem a natureza de fera, de lobo. Só porque morreu, ele virou a natureza de ovelha. Não, eu sei que quem frequenta a mediúnica sabe muito bem disso, mas quem não frequenta e às vezes não estuda muito, pensa nisso. Então fica pensando o quê? Observe o filme Nosso Lar e o livro Nosso Lar, né? Porque é uma colônia em vibração mais acima. Você vê espíritos ali, sofredora, mulher abortista, enfim, gente querendo ludibriar, querendo mistificar para entrar. Mas você não via, pelo menos no livro, né? Não via aqueles assaltos. Mas a colônia Campo da Paz é mais abaixo. Não é só ela, é muita, né? Mais abaixo. Ele citou aqui já nesse livro. Nosso Lar não recebe obsessor. Foi dito. Recebe enfermo, né? Espiritual. Revoltado, não sei o quê. Mas não recebe espíritos conscientes, obsessores, maus, perversos e maldade. Campo da Paz recebe. E os postos de socorro, gravitando nessas colônias próximas, onde a gente está pisando, é que recebe. Como é que vai ficar sem defesa? Carmen identificou. Claro que ele vai citar isso. Carmen, que viveu lá, né? Ela já sabe. Porque é o que a gente pode imaginar, Tereza. Porque se ele disser assim, bom, tem canhões, mas que tipo de canhões? Carmen já lendo a obra, está estudando como deve ser mesmo.
Porque se ele dissesse, não, compra uma arma e mate os outros. Né? Então a gente pode ter arma em casa. Que cristão nós somos? Mas a gente precisa ter defesa? Botar uma grade na casa, a depender do ambiente? Um muro? Quer dizer, aquelas armas que tem aí, que salta... E ainda bota elétrica. aqui, ainda bota a cerca elétrica, né? Que é choque ali na cerca quem cai. Quer dizer, a depender do ambiente que você vive, do meio do ambiente, a influência do meio, como é que você vai viver como? Com a janela aberta? Como se estivesse lá nos anos atrás, onde Conceição vai para o interior dela? Veja se lá no interior dela, que não é Salbar, é outro, ela me falou antes, se agora as casas vivem assim. Então um amigo meu lá na ilha, eu acampava na ilha com 15 anos, eu falei com ele, como é que tá lá, Agnaldo? O pessoal acampava muito, eu tinha 15 anos. Ele falou, você sabe de nada, inocente. Não tem barraca na ilha. Ninguém acampa. Eu disse, você está de brincadeira. Eu passei minha vida onde chegava ali, em Ponta de Areia, tudo acampava. Não existe isso. Se você botar, você será chamado pelo tráfico, lá em qualquer parte da ilha, para retirar. Né? Porque ele é um desavisado. Não é que botou. O cara, ele nascido e criado lá e trabalha comigo de noite. Você acampava no mar lá no restaurante do Marieiro. Ponta do de Marieiro. Areia, eu morei anos em Amoreira. Ele me falou em Amoreira. Vá subir Eu em já Amoreira. acampei em Arembepe também. Eu não chegava a acampar. Quer dizer, por que isso? Porque o mal se especializa, se organiza. Ele não é um ignorante que sai batendo a carteira de Messias, sai correndo pela Avenida 7. Esse ainda existe. São os ignorantes, como existe no mundo espiritual, que chegam na mediúnica. Mas chegam, e aí o grupo tem que se especializar para receber, se comandam organizações, né? Facções, na linguagem da hora, no mundo espiritual, que usa a inteligência. Pegue Marcola lá, o líder supremo, como eles chamam, o líder supremo do PCC, né? Ele se formou em advocacia dentro da cadeia. Ele diz, devora livros e comanda o tráfico. Aí você recebe ele na mediúnica como um ignorante que está batendo carteira dos outros, perseguindo o obsidiano. Como é que recebe? A maioria se constitui de perversos e criminosos. Começa o seu curso, viu, meu filho? Porque você vai lidar com esse pessoal lá no centro, onde você vai. É isso que ele está dizendo pra gente. Você está pensando que vai ficar só nisso? Indo para o raio de luz, para o vale da vida, o médium controlando os espíritos? Quando você desencarnar, você vai, se tiver interesse, trabalhar com esses espíritos. Agora não tem um médium para segurar, não. Agora de frente a frente com essas organizações. Vocês aí. Quem quiser acrescentar, perguntar, compartilhar suas experiências, é um curso, né? Não é palestra. Uma coisa aí para lembrar é que esse castelo está entre o umbral, né? O local em que o castelo se encontra é um lugar bastante complicado, porque está tendo acesso direto a esses bandidos do além. Então essas fortificações é necessária mesmo, que tem até as armas que larga o choque de não sei quantos volts. Falando nisso, do choque, eu vou falar rapidamente de uma experiência que eu tive, que eu me assustei com o que aconteceu. Foi no dia da missa de 7º dia de minha irmã. Aí a missa acabou, eu sentei junto de uma pessoa, já tinha terminado, levantei, ela veio falar comigo. Aí disseram assim, quero a família de Barbosa, que é da minha irmã que desencarnou, aqui na igreja. Precisamos dar um apoio para a família de Tânia. Aí vira essa criatura que eu já conheço, que eu tinha feito até um curso de pós-graduação com ela, que daqui da rua, e ela é católica, frequenta lá. Ela virou para mim e disse assim, por que você não frequenta aqui a igreja? Aí eu disse, porque eu não sou católica. Ah, você não é católica não? Você é o quê? Você é evangélica? Você não sei o que lá? Queria adivinhar, eu disse, não, eu sou espírita. Aí ela aproveitou para trazer a experiência dela
ela sendo católica. E o marido dela já desencarnou, acho que tem uns 10 anos ou mais, não lembro direito. Aí ela pegou, falou assim para mim, meu marido apareceu para mim, mas ele estava com a veste espiritual. Essa foi a linguagem que ela utilizou, eu estou reproduzindo. Meu marido apareceu para mim em uma veste espiritual. Meu marido estava lindo, lindo, lindo demais. Isso já tem 1 ano que ele apareceu para ela. Ele já morreu, já tem quase 10, apareceu para ela o ano passado, nesse período de junho. Aí ele apareceu para mim, aí eu falei assim, ela não me disse os detalhes da fala, também não me perguntei, porque aí seria muita intimidade, né? Mas eu entendi mais ou menos. A resposta que ele deu para ela foi assim, ela acho que queria estar com ele. Aí ele disse, para você estar aqui aonde eu estou, você vai precisar ser mais simples, mais humilde. Aí ela pegou, começou a falar assim, daqui a pouco eu tomei um choque no dedo do pé, que eu caí sentada no banco de trás que estava. Eu disse, meu Deus, o que é isso? Eu caí com um choque, deu um grito, né? Deu um grito dentro da igreja, o pessoal, o que foi? Eu disse, eu tomei um choque. Aí ficou, ninguém entendeu nada. Mas, na verdade, eu realmente tomei um choque. Aí eu pensei, eu tomei um choquezinho, como se eu tivesse enfiado o dedo na tomada. O choque foi igualzinho ao dedo na tomada. Não dava para me matar, entendeu? Mas foi bem grande o choque. Aí eu pensei, aqui agora, se eu tomei um choquezinho desse, que estou aqui no meu estado de encarnado, imagine no mundo espiritual que esse choque não é um choquezinho, é um choque de defesa. Então esse choque, quantos volts tem mesmo, que é capaz de paralisar esses bandidos espiritual? Quantos volts, que é a defesa desses lugares, que precisa. Diga, Messias. Eu queria falar uma coisa. Recentemente, durante um desdobramento, eu me achei com mais 2 colegas conhecidos desse mundo. Eu me achei na frente de uma caverna. Aí eu me perguntei para eles assim, o que é que a gente está fazendo aqui? Aí veja só como é interessante e como é grave isso aí das armas. O que é que a gente está fazendo aqui? A gente veio aprender como é que se faz para resgatar um espírito. Aí eu disse, tá bom, vamos. Aí fui na frente, né? Obviamente eu não estava vendo mentor nenhum, não estava vendo nenhuma alma elevada. Fui caminhando na frente, os 2 vieram atrás. E eu cheguei quando eu avistei uma pessoa numa condição aparentemente muito ruim, no lugar escuro, abaixado, não vi o rosto. Aí, quando nós nos aproximamos da pessoa, eu observei que em volta da gente vieram várias entidades vestidas de escuro, mas era assim como se fossem todas esfarrapadas, não tinha forma humana, mas eram todos esfarrapados. E daí, nesse momento, aí eu ouvi uma voz dizendo assim, agora baixa. Aí eu me abaixei. Quando eu me abaixei, aí na minha mente eu já não via mais a clareza de como se eu estivesse desdobrado. Eu como se eu tivesse perdido a consciência, e na minha mente aparecia uma luta como se eu tivesse num filme de Guerra das Estrelas. Era fogo para todo lado, era arma para todo lado. E depois disso, aí eu já me vi com a pessoa do lado de fora, e eu fiquei assim pensando, mas meu Deus, eu estava tão consciente, o que foi que aconteceu? Aí eu ouvi uma voz dizendo assim, a coisa lá dentro foi tão grave, que para que o seu espírito não sofresse um abalo emocional, e isso iria ser transmitido para o corpo depois, a gente apagou sua memória e colocou nela como se você estivesse realmente num filme. Aí a gente pensa assim, quando a gente lê um trecho desse, né, a gente diz assim, meu Deus do céu, isso é realmente espantoso imaginar que no plano espiritual, porque quando a gente morre, eu acho que todo mundo, até o malfeitor, ele pensa assim, quando eu morrer,
eu vou descansar, né? Eu vou me acomodar, não vai existir mais nada, a maioria pensa isso, né? Não vai existir mais nada, morreu, acabou. E quando chega do outro lado, a gente tem uma surpresa tão grande que eu não sei nem precisar como é o choque da gente chegar no outro lado e observar que existem armas e que existe uma legião de indivíduos, né, de consciências tão mais e tão especializadas na maldade, que são necessários que os espíritos de luz não usem simplesmente imposição de mão, nem pensamentozinho, não, é uma guerra, e efetiva aí, e é difícil a gente imaginar assim, poxa, a guerra do bem existe? Infelizmente existe. Perfeito os dois. Diga, Barreto. Vocês estão falando, eu estou observando aqui um outro lado. Mediúnica, percebe que a gente tem que ter distinção, tratar os espíritos mais, vamos dizer assim, com menos capacidade com ignorância, e esses espíritos que têm essa capacidade, essa minúcia de perversidade, que a gente não pode tratar eles como a gente trata esses outros. A gente tem que ter firmeza e ter capacidade de mostrar para eles que ali a gente está ali para trabalhar, mas também a gente não está para passar a mão na cabeça desses espíritos, porque nossos irmãos, eles estão ali, estão evoluídos, mas eles têm consciência do papel deles, do que eles estão fazendo com o outro. A gente não pode maltratar, mas a gente não pode de maneira nenhuma tratar eles como a gente trata esses que a gente vê que está fazendo, porque são, assim, vamos dizer, ignorantes. O que vocês acham? É isso aí. A gente estudou isso, né, Barreto, no livro Desobsessão. Reestudamos novamente. André Luiz faz essa distinção, né? Todos são enfermos. Os mais graves são esses. Os mais graves são esses que Messias lidou no seu desdobramento. São enfermos gravíssimos. Mas o doutrinador, né, que é como a gente fala, sob a intuição do seu guia no momento, mas o estudo que ele já tem, ele sabe fazer a distinção do que é um sofredor comum, do que é um espírito que estava fazendo mal porque ele ignorava, né? Ele foi regimentado por essas organizações, muito comum ao desencarnar, porque também eram afins. Mas aqueles conscientes constituem os perversos, têm consciência daquilo que fazem, não querem o planeta evoluído, porque senão como é que vão comer carne, beber cerveja, fazer sexo, né? Já que no mundo superior ninguém come o inferior, né? Humberto de Campos escreve isso. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, dá a entender os mundos ditosos, os mundos felizes. Há uma mudança de paradigma, de padrão psíquico, de padrão de conduta de todos nós. Claro que se você tem aí comida, carne, é o mínimo, né? Isso é o mínimo, mas que interfere. O problema é o sentimento, é o coração, é o perdão, é o amor, é a solidariedade. Então, que esses espíritos se recusam. Kardec chama ele de espíritos endurecidos no livro Céu e Inferno, né? Então não vou ler mais, né? Porque o nosso tempo, deixa eu ver aqui, mas ainda faltam 10 minutos, aproveitando quem quiser acrescentar, porque o tema a gente aqui é um tira-máscara, Rita. Tudo aí que foi dito pelos amigos, confirmando o que André Luiz falou. Chegando no mundo espiritual, aí o padre está lá, descansa em paz. O que é do credo dele? O cara desperta no mundo espiritual, ele vai ver a população muito maior, né? O irmão Jacó, o homem morava em Alphaville, não tinha na época, né? Mas ele era um dos homens mais ricos do Brasil. Frederico Figner, condomínio fechado, com vigilância, está no livro Eu Voltei, né? Chico Xavier. Muros altos, vigilância armada, né? Claro que não era tão assim na época, ostensiva a violência, mas tinha muros, tinha tudo, um condomínio tipo Alphaville. Ele desperta, Bezerra de Menezes no lado, o seu guia Andrade, ele era médium recetista e dirigente de mediúnica por 44 anos.
Quando ele desperta, ele vê o condomínio dele entupido desses esfarrapados. E ele fica, peraí, quem deixou eles entrar? Aquela confusão, tô morto, tô vivo. Quem deixou esse povo entrar? Aí o Bezerra falou, Jacó, ele já viveu aqui há tanto tempo. O muro não adianta não, Jacó. Esse muro aí é só para a terra. O muro é um muro moral. A defesa é moral. Agora, aquilo que Messias falou, né? O que é que ele está especializando a gente? Aí eu chego lá, Ivone, diante desses que Messias viu, que são espíritos que perderam a sua veste espiritual, estão tão deterioradas pelos seus sentimentos, que eu vou ficar orando para eles. Enquanto eu oro, eles me devoram, me destrói. Quem é que pode chegar e orar e afastar todos? O espírito que já tem alta elevação. Você visto nas obras Bezerra, Fronteiras da Loucura, mas um Messias, um Sérgio, uma Teresa? Eu vou pro outro lado do muro e vou dizer, cadê o lugar para atender, soltar o canhão? Diga aí, Barreto, você que abriu de novo, Carmen, quem foi que abriu? Abriu 3 aí, o tempo está correndo, 8 minutos, mas podem falar, agora é rápido. Eu vou falar rapidinho. Sabe que eu penso que vai chegar um momento que, independente de religião, é preciso se fazer um novo conceito da questão da morte. Porque para muitos é uma grande surpresa quando chega do outro lado. Eu acho que, do modo geral, as religiões precisam trabalhar melhor isso aí. Porque a pessoa chega do... Quer dizer, a pessoa não. O espírito atravessa a fronteira e se dá conta de outra realidade. Outra realidade. Aí outro sofrimento. Porque foi a vida inteira orientado de forma equivocada. Independente da religião, não importa, eu acho que não vai ter que importar. Se é espírita, se é católico, evangélico, precisa trabalhar melhor com a questão da morte. Precisa. Ivonete, depois Barreto, 7 minutos. Você abriu, levantou as mãos? Não, era uma brincadeira que eu ia fazer com o Messias. Pode fazer. E se ele não tivesse preparado, ele não acharia quem mandasse ele baixar. Você já pensou, Messias, se você não baixa? Ia receber... Agora, viu, Ivonete e Mário, como o Mário falou aí, veja só, a minha condição de lutar contra um espírito desse é tão inexistente que eu não tive nem a capacidade de observar o que iria acontecer, quanto mais de lutar. E aí? Então, como é que leva o espírito desse medium? Eu acho que eles me bloquearam aí, viu? Que meu celular deu um tchutchu. Foi, deu um tilt mental que eu passei a ver um filme. Ainda tem 6 minutos, pode falar, Barreto. Ok, Mário. Você vê, nós estamos vivendo isso aí, né? Estamos dentro das nossas casas, tendo que estar nos encurralando, colocando muro, grade, cerca viva, cerca elétrica. É cerca elétrica, né? É a mesma coisa, estamos chegando, como eu recebi uma mensagem, né? Que as coisas estão piorando e vai piorar. E a mensagem espírita e vai piorar mais ainda para poder melhorar, não é isso? Lúcia também abriu e queria falar alguma coisa, Lúcia? Ainda temos ainda uns 3 minutos. Não sei se você apareceu aí e desapareceu. Tá ouvindo, Lúcia? Não quis não. Tereza hoje a vitrola, Tereza não engoliu a agulha de vitrola. Não sei o que aconteceu. O que aconteceu com você, Tereza? Eu tô concentrada hoje. Eu, Tereza e Jailson, se juntar os 3, nem um umbral quer. A gente conversando, a gente falando sem parar. Eu estou ouvindo, eu estou de ouvinte. 5 minutos, alguém quer desejar falar mais alguma coisa? Os amigos, deixa eu ver quem estão aqui. Eu quero saber onde parou. Diga aí, Tereza. Parou em dúvida. Vai começar, meu Deus. Meu Deus? Exclamou Vicente. Ah, tá. Já achei. Obrigado, Tereza. Ou seja, então vamos fazer a prece, já que ninguém mais quer falar. Agradecer a André Luiz, né?
que está revelando isso pra gente, cara. E o médium inesquecível, Francisco Cândido Xavier, que poderia ter... Mário, licença, Mário, com licença. A boa notícia para os meus irmãos. A irmã Thelma Tibório já está em casa desde ontem. Graças a A Deus. menina que eu falei já está em casa. Graças Ia a Deus. perguntar no início, mas terminei outra conversa, outra aí, terminou eu me esquecendo. Graças a Deus. Glória ao Pai. Graças aos amigos espirituais e a sua contribuição, a nossa também, né? Nossa pequena parte, mas a parte da boa vontade, né? Que atraímos bons espíritos que se interessaram pela cura da nossa irmã. Então vamos para a nossa prece. Muito obrigado, Senhor Jesus, por enviar teus emissários espirituais para o encontro singelo, onde espíritos imperfeitos que somos se reúnem em torno de uma obra que revela para nós as dimensões às quais nós estamos mergulhados, todos nós. A dimensão espiritual, que é real e que preexiste à matéria física e que sobrevive a ela. Todos nós viemos do mundo espiritual, da dimensão espiritual. Para ela retornaremos. Esperamos, Senhor Jesus, que esses conhecimentos não pairem apenas na nossa área cognitiva, racional, mas que ele desça um pouco mais até o nosso coração, para melhorar os nossos sentimentos. Se assim o fizermos, cada um de nós no limite das suas próprias forças, Senhor, tenho certeza que retornaremos melhores do que quando aqui viemos. Não chegaremos ao reino dos céus, tão esperado e tão proclamado por Ti, mas encontraremos esse reino desde já, quando nos oferecemos a um irmão aflito, a escutá-lo, a orientá-lo, quando de nossa boca não profere maldições, mas edificações, quando de nossas mãos chegam alimentos, roupas, daquelas que nós podemos doar. O reino dos céus está dentro de nós, afirmaste, e se inicia com as pequenas atitudes. Jesus abençoe a todos nós aqui. Jesus abençoe os nossos guardiães, nossos parentes desencarnados e aos espíritos que fazem parte desses estudos conosco, estreitando os laços de amizade. Jesus abençoe a todos. Que assim seja. Uma boa noite para todos. Boa noite. Boa noite.